Olá pessoal, tudo bom? É, é muito bom ter vocês aqui mais uma vez, tá? Para conversarmos em mais um novo período, né? Com relação à nossa nova programação. E aí, desta feita, vamos deixar um pouquinho as revisões de lado e vamos voltar agora especificamente ao conteúdo novo, tá? Eu coloquei no meu cronograma e repassei a coordenação que nós reiniciaríamos, né, iniciaríamos essa nova quinzena tratando de um conteúdo novo, conteúdo muito interessante e um conteúdo que geralmente está ali em todos os anos voltado para a questão do Enem, tá? Aparece sempre no Enem e também é o foco do nosso grupo, né? Até que o próprio nome é esse, foca no Enem. Antes disso, quero reforçar rapidinho, pessoal, o nosso diário de bordo, tá? Não esqueçam do nosso diário de bordo. Vou disponibilizar hoje para vocês apenas a explicação do conteúdo, tá? Nós não teremos nenhuma tarefa alternativa, apenas o conteúdo. Mas eu queria que vocês, no caderno que vocês fazem as devidas anotações aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção por ser um conteúdo novo, por ser um conteúdo que eu teria o enorme prazer em falar sobre ele presencialmente, mas o tempo e a nossa atual conjuntura social não nos permite, tá? Antes de falar sobre o nosso conteúdo, trago uma frase de Immanuel Kant: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Um exemplo, não é um exemplo, né? Uma aplicação óbvia dessa frase é que muitas vezes nós estamos em alguns ambientes e algumas pessoas chegam nesses ambientes promovendo algumas ações que nós, obviamente, não concordamos, ou que a sociedade não concorda. Tenham paciência, tá? Porque aquilo é o resultado da educação do indivíduo. Tá? Então, não existe uma regra, um padrão de educação para que todos sigam. Cada um tem as suas nuances, cada um tem as suas diferenças, isso é muito relativo. Tá? Então, cada um se apresenta conforme recebeu a educação e conforme permitiu com que a educação lhe moldasse, seja a educação dos pais, ou a educação que a sociedade passe para você, ou a própria escola. Tá bom, gente? O nosso conteúdo, ele é muito interessante, é um conteúdo que eu gosto muito, é a filosofia medieval, tá? Nós estamos ali iniciando a filosofia medieval e em concomitância à filosofia medieval, nós temos o cristianismo, porque na filosofia, o período medieval filosófico é diferente do período histórico medieval. Tá? Nós temos uma diferença aí de quase 400 a 500 anos, desde o período medieval até o período filosófico medieval, até o período histórico medieval. Existe uma diferença. Uma coisa é falar em filosofia medieval e outra coisa é falar em história medieval. Tá? Mesmo que eles tenham acontecido ali em um tempo de forma semelhante, mas a filosofia medieval ela começa no ano 70, século I depois de Cristo, tá? E ela surge, deixa eu só passar aqui porque a gente já está falando do slide seguinte, ela surge justamente com a junção do cristianismo. Então, a história medieval por si, ela inicia no século IV, século V depois de Cristo e vai até o século XV, XVI, XIV, XV, XVI. Então, tem-se 1000 anos de história medieval. E a filosofia medieval, ela também tem esse período de 900 a 1000 anos, só que ela começa ali no século I depois de Cristo e se estende até o século IX, X depois de Cristo também. Então, tem-se 1000 anos, mas por que a filosofia medieval ela é identificada um pouquinho antes da história medieval? Justamente por causa do surgimento do cristianismo. O cristianismo é parte da filosofia medieval, tá? Então, a filosofia e o cristianismo, que é o nosso primeiro tópico ali, eles começam a ter esse primeiro contato justamente no ano 70 depois de Cristo. Quando Jesus Cristo, o personagem, se tratando de história, surge, tá? Ele surge justamente com a ideia e traz junto consigo a ideia do cristianismo, tá? A ideia da divulgação do cristianismo, a ideia de pregar o cristianismo, de falar sobre cristianismo. Esse foi um dos principais
ou a principal função do personagem historicamente falando, tá? Não quero me ater à figura teológica da presença de Jesus Cristo aqui na Terra, mas a narrativa histórica de Jesus é sobre a pregação e milagres que ele operou aqui enquanto esteve aqui na Terra. E obviamente nesse período aí, né, nós temos 2020 anos desde o fato do surgimento e a sua morte, tá? E trouxe junto consigo a ideia do cristianismo. Então, a filosofia, nesse primeiro momento, tem esse primeiro contato com o cristianismo. E a partir desse primeiro momento, depois que Jesus morre, surge ali, ou fica ali o embate, muito associado à ideia da igreja, porque um dos grandes motivos para se declarar filosofia medieval é justamente aquela ideia de que os povos que eram denominados ali povos bárbaros, né, eles cometem sucessivos e invasivos ataques a Roma, e Roma vai perdendo a sua força, mas a igreja consegue se consolidar. Então, essa consolidação da igreja traz, obviamente, associada à ideia da igreja, o princípio da fé. Então, para se acreditar nesse cristianismo, era preciso ter fé, mas o povo necessitava de uma explicação racional. Tá? E ali a gente entra no tópicozinho fé versus razão. O povo necessitava de uma explicação racional para aquilo que a igreja pregava. Então, assim, meio que não era suficiente apenas falar que Jesus veio, falar que Jesus operou milagres, mas também era necessário que existisse a comprovação desta fala. E a igreja se consolida depois do período medieval, assim, com a ruptura deste primeiro momento e surgindo ali a filosofia medieval, a igreja se consolida como a divulgadora da fé, mas começa a existir agora um conflito entre fé e razão. O que eu devo acreditar? As duas devem caminhar juntas, não devem caminhar juntas? Uma completa o fundamento da outra, tá? Ou elas são coisas distintas, não devem ser analisadas de forma juntas, mas sim separadas. E aí existem as características, surgiram, enfim, as características deste período medieval, tá? Então, só para vocês entenderem até o momento, a filosofia teve primeiro contato com o cristianismo no ano 70 depois de Cristo. Então, nós falamos do contexto do surgimento desse cristianismo, a ideia e presença de Jesus aqui, e depois da ida de Jesus, com o surgimento desse cristianismo, o que ele trouxe de embate, né? A fé versus razão, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso de forma detalhada no passo a passo, tá? A filosofia medieval cristã, ela é dividida em 4 partes. Escrevam isso aí, tá? Escrevam isso. E aprendam, se possível, gravem isso. Ela é dividida, o período é dividido em 4 partes, tá? Nós temos ali o primeiro período que faz referência aos padres apostólicos, que inicia no ano 70 com Paulo de Tarso, né, século I e século II depois de Cristo. Todos os séculos que eu vou falar aqui, gente, fazem referência ou estão associados a depois de Cristo. Eu não coloquei DC ali, mas eu optei por explicar a vocês para ficar melhor, tá? Então, esse primeiro período, Paulo de Tarso, esse primeiro período é responsável pela propagação do cristianismo. No século I e século II depois de Cristo, um dos principais personagens deste período é Paulo de Tarso, justamente com a ideia da divulgação, né? Jesus Cristo morre e aí vai um dos primeiros apóstolos, Pedro, ele começa com essa ideia da divulgação do cristianismo, depois ele é capturado, morre, depois vem Tiago com a ideia do cristianismo também, isso depois de Pedro também morre. Depois vem Paulo de Tarso com a ideia, salvo engano, depois vem João, tá? E aí as escrituras são reveladas. Paulo de Tarso, perdão, pela ordem, né? Pela ordem vem primeiro Paulo de Tarso, continua com a ideia de propagação do cristianismo e em última instância vem João com a revelação das escrituras, tá? Então o ano 70 é o ano marcado pela divulgação do cristianismo, tá bom, gente? A segunda parte que compõe, e aí já começa no século XIII e vai até o século IV, é sobre os padres apologistas. E dentre essas figuras destaca-se Orígenes, Justino e Tertuliano. O que é apologista, né? Por que padres apologistas? Tá? Então, o apóstolo, ele era
falando do período anterior. O apóstolo, sim, ele era responsável pela divulgação. Mas esses padres apologistas, apologia é uma palavra que em tese significa ou está associada ao contexto de defesa, tá? Então vejamos, os primeiros padres apostólicos, eles divulgam o cristianismo, mas depois os padres apologistas perceberam que dentro desse ambiente cristão tinha algumas pessoas disseminando ou propagando algumas ideias que não eram tão legais, tá? Não eram boas. E aí precisava que algumas pessoas dentro dessas próprias instituições, dentro do próprio cristianismo, defendessem as ideias do cristianismo, tá? É assim, é gente de dentro falando da sua própria defesa, do que ele mesmo participa. E acho que isso tem muito hoje, né? Pessoas de dentro da igreja que falam da própria igreja. Então, os padres apologistas surgiram nesse contexto para defender a fé. Fazer apologia, nesse contexto, seria defender a fé, defender o cristianismo, mas não de pessoas de fora. De pessoas de fora também. Mas os padres apologistas tiveram a função de defender o cristianismo de pessoas do próprio cristianismo. Meio que fazia a defesa da fé, tá? Em seguida, nós temos os dois principais períodos que fazem parte da filosofia medieval, que é patrística e escolástica. Tá? A patrística vai do século IV até o século VIII, depois de Cristo, tá bom? E a escolástica vai do século IX até o século XVI. A escolástica já é mais parte da história medieval. Tá? A patrística ali, ela é acompanhada até o finzinho da filosofia medieval, que a filosofia medieval ela vai até o século IX, X depois de Cristo. Essas duas linhas de pesquisa, patrística e escolástica, têm como principais pensadores a patrística, Santo Agostinho, e a escolástica, Tomás de Aquino. Depois de explicado a composição, né, da filosofia medieval cristã, essas duas primeiras partes elas são responsáveis padres apostólicos e padres apologistas. Expliquei para você, o capítulo ele não se debruça muito sobre isso, tá? Porque é parte mais de divulgação do cristianismo e defesa desse cristianismo, mas o capítulo ele vai se inteirar mais da patrística e da escolástica, que são as partes que compõem, assim, em tese, a essência da filosofia medieval. Então, hoje nós vamos falar sobre patrística e na aula seguinte nós falaremos mais sobre a escolástica, tá bom? Então, patrística, né? Do que é composto a patrística? A patrística, ela tem como principal expoente Santo Agostinho, tá? E esse período é famoso e tem esse nome patrística, esse nome, de fato, ele deriva, é como se fosse ali uma matriz platônica da fé, e era composto por padres da igreja, porque a expressão patrística faz referência a pai, tá? Então, os padres da igreja, alguns padres, bispos da igreja, eles estavam ali inseridos nesse período chamado patrística. Talvez não existia assim, uma fundação, uma escola chamada patrística, mas era muito a forma de pensar, era muito mais a forma com que eles guiavam a sua forma de conhecimento, a sua forma de aplicação do conhecimento, que o designaram enquanto padres da patrística. Tá? Até que a classificação aqui no livro fala que eles são denominados padres da patrística por terem sido escritos principalmente por esses grandes padres da igreja. São escritos, tá? E esses escritos faziam a composição, eles estavam inseridos em escritos que faziam defesa da igreja, tá? Eles faziam defesa da fé da igreja, tá? E tentavam unir, sempre gravem isso, a patrística é responsável por tentar unir a fé e a razão, tá? Então, no início, nós falamos sobre o possível conflito entre fé e razão, e a patrística justamente estava associada a esse princípio. A patrística era um período composto por padres, não é um período, né? Era um compêndio ali de escritos feitos por padres ou bispos da igreja, e esses escritos tinham como finalidade a união da fé e razão, porque isso era bom, isso era próprio, isso era comum, isso era satisfatório para a igreja. Então, dentre esses escritos, e dentro da patrística, o principal expoente era Santo Agostinho, ele traz algumas ideias bem interessantes. Tá? Uma das primeiras ideias de Agostinho era sobre a superioridade da alma. Para Agostinho, a nossa alma era algo ou estava em um patamar superior ao corpo.
Então, provável que existe a expressão res cogitas e rex existência. E nessas duas expressões, o nosso corpo, ele é dominado, tá? Ele tem as ações descritas pela alma. Ou seja, é como se o nosso corpo ele fosse apenas o ordenador das funções que a alma designa para ele. A alma fala, eu quero fazer isso, o corpo vai e executa. A alma pensa na ideia e o corpo executa. Partindo desse pressuposto, existe uma superioridade da nossa alma, tá? A nossa alma, ela é superior ao corpo justamente por ela controlar as ações deste corpo. Um dos conflitos também do período da patrística era sobre o objeto da salvação. Como é que se daria essa salvação? E aí surge um grande questionamento. Agostinho diz que para se ter a salvação é necessário ter boas obras aqui neste mundo. Tá? Então você, ou eu, qualquer indivíduo, para alcançar a salvação, era preciso, perdão, tá, gente? Era preciso, ele defendia a ideia da graça divina. Nós precisamos ter a graça divina. Caso o indivíduo não tivesse essa graça divina, sem a graça, tendencialmente, que era um dom gratuito, né? Sem a graça, o indivíduo não conseguia alcançar essa salvação. E a graça, segundo Agostinho, era um dom gratuito ofertado por Deus. E aí você só conseguiria a salvação através desta graça. E aí surge Pelágio, que também era um bispo da igreja, mas depois dessa ideia que eu vou falar agora, ele acabou sendo expulso, porque era uma ideia que a igreja não concordava com ela. Se Agostinho defendia a ideia da graça divina, Pelágio falou que não precisava da graça divina, era necessário apenas que os indivíduos tivessem boas ações. Se o indivíduo tem boas obras, ele tendencialmente estaria sujeito à salvação. E aí essa ideia a gente chama de pelagianismo, né? E até que hoje existe muito esse conflito, né, das ideias. O que eu preciso fazer para conseguir a salvação? A salvação é um dom gratuito, é através da graça divina, ou apenas fazendo e executando boas ações aqui na Terra, eu consigo ter a minha salvação. Então, esse era um conflito de Pelágio, através da ideia do pelagianismo, isso, e Agostinho com a ideia da graça divina, tá? Agostinho também traz a ideia de liberdade e pecado, porque depois do pecado de Adão e Eva, segundo Agostinho, quando o ser humano executa o livre-arbítrio, tendencialmente esse livre-arbítrio é sujeito ao pecado. Ele, junto com a execução do livre-arbítrio, vem o pecado. E isso é um fato natural. Ou seja, quando o ser humano, hoje, você decide executar a concessão da liberdade oferecida e ofertada por Deus, é da sua alma por causa do primeiro pecado, né, a gente chama de pecado original, é parte da sua alma, é parte da sua natureza, você também executar o pecado. Isso é algo na concepção agostiniana que faz parte da liberdade humana. Já que a liberdade humana está tendenciada ao pecado por causa do primeiro pecado em Adão e Eva, então quando você executa o livre-arbítrio, você está tendenciado ao pecado. Mas há uma ressalva quando ele faz essa abordagem na precedência da fé. Porque ele diz que eu peco executando a liberdade, sim, peco executando a liberdade. Mas para crer, e aí é para resolver meio que o embate entre fé e razão, eu preciso ter fé. Não adianta nada na concepção da patrística, na concepção agostiniana, e muito associada àquela ideia de a fé sem as obras é vazia e vice-versa. Eu preciso acreditar que o meu pensamento racional, tendencialmente, ele terá uma ação, e essa ação deve ser atribuída ao meu princípio de fé. Então, eu primeiro preciso acreditar para depois conseguir comprovar aquela minha fé. É como se fosse um misto, sabe? Eu acreditando, ele coloca a fé como primeira instância da razão, embora que as duas caminhem juntas. Mas não é preciso, eu preciso, para conceder crédito à minha razão, ter fé. Tá? Até porque, como já falei para vocês em alguns outros momentos, é impossível ter uma explicação sobre todos os fatos apenas através da razão ou apenas através da fé.
Colocando ali uma linha imaginária, existe um ponto em que nós vamos imaginar e comprovar as coisas através da razão, e entendo a razão como ciência ou como queiram, tá? E existe algo que vai ser atribuído apenas à fé. E se você não tiver fé, tendencialmente, você não vai acreditar naquilo que você almeja, ou senão a sua crença vai parar ali, e essas pessoas a gente chama ou classifica como indivíduos existencialistas. Jean Paul Sartre, por exemplo, era um desses filósofos que não conseguia acreditar naquilo que ia para além da razão. Tá? Ele não conseguia ter fé, não conseguia compreender que existia uma dimensão além da dimensão racional. E isso é comum. A fé é intransferível. A razão está aos nossos olhos. Tá? Costuma-se falar que, já que a fé é intransferível, não há como negar a razão. Não tem como pegar o meu princípio de fé e aplicar em você e vice-versa. Isso é muito pessoal, isso é muito individual. Tá bom, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima semana. Um abraço.